amigos e amigas! Planeta dos Macacos, o Reinado, está para estrear nesse dia 9 de maio de 2024. E aproveitando esse momento, eu quero compartilhar com vocês toda a minha coleção referente ao filme e ao livro O Planeta dos Macacos. Então, olha, eu tenho bastante material. Na realidade, em questão de adaptações cinematográficas, eu tenho toda a adaptação oficial em DVD. Não tenho O Planeta dos Macacos Reinado, porque vai estrear, mas assim que sair em DVD, eu vou comprar, é claro, porque eu quero ter a coleção completa. E eu digo que eu tenho a coleção oficial porque existem duas adaptações cinematográficas que não são tão oficiais. E uma não foi lançada em DVD, pelo menos eu não sei de história nenhuma. E a outra foi lançada, mas eu tinha esse DVD e me roubaram. Mas eu vou falar dele também. E eu tô pensando também em adquirir um novo DVD dessa preciosidade que me foi roubada. E roubada por amigos ou inimigos. Não sei qual é o amigo, porque a casa estava cheia e depois da visita deles, simplesmente esse DVD desapareceu. Mas vamos lá, vamos mostrar toda a minha coleção. Em primeiro lugar, eu tenho o livro O Planeta dos Macacos, que é um livro da literatura francesa, escrito pelo Pierre Boulle. É esse livro que deu a origem a todos esses filmes. Aí depois que eu li, que eu fiz a resenha e tal, e saiu essa edição nova. Aliás, esse aqui é da Aleph e esse também é da Aleph. E eu comprei, apesar de já ter lido por essa edição, comprei justamente por essa capa. Olha que capa fantástica. Então tá bem bonito. Se não fosse esse detalhe, eu não teria comprado. E também essa edição teria que vir com imã, mas a dona Amazon não me mandou, reclamei e eles não me enviaram, então eu deixo registrado que a dona Amazon fez isso, porque tem um imã bem bacana e para quem é colecionador, o imã é importante. Mas enfim, eles não mandaram, eu fiz a reclamação e não adiantou de nada. Fiquei sem o meu imã. E aqui, né, a outra edição mais antiga. Não gosto muito dessa capa, mas eu acho que a diagramação desse livro tá melhor. Coisas assim de colecionador. Então, esse livro, O Planeta dos Macacos, ele foi lançado em 1963. Tô olhando aqui na cola embaixo, gente, porque as datas, são muitas datas, é difícil a gente decorar tudo. Então tá aqui, ó, os livros, e eu virei ao contrário. Então, tem aqui a história original, mas vou dizer o seguinte. O Planeta dos Macacos é aquele caso raro de que os filmes, as adaptações cinematográficas superam o livro. Eles fizeram tantos filmes e fizeram filmes bons, assim, que o livro você lê assim porque você é fã por curiosidade. Mas eu diria assim, comparado com os filmes, tá bem assim abaixo. O que eu diria que quem fez as adaptações cinematográficas, essas pessoas foram pessoas realmente inteligentes, porque eles melhoraram muito a história. Se bem que o final desses livros aqui, né, do Planeta dos Macacos, gente, ela é surpreendente. Não posso negar isso. Tem assim um final inesperado. Aí vamos para as adaptações. A primeira adaptação, ou melhor, as primeiras adaptações são compostas de 5 filmes, que eu chamaria de um novelão, que começaram a ser publicados no período de 1968 a 1973. Então nós temos O Planeta dos Macacos, que eu diria assim que é o mais próximo do livro. Aí depois que eles fizeram esse filme, e aliás eles criaram muitas coisas interessantes que melhoraram a história,
Eles resolveram melhorar mais. E eles melhoraram como? Fazendo uma continuação dessa história. Por isso que eu vou chamar de um novelão. Aí nós temos De Volta aos Planetas dos Macacos, praticamente com alguns personagens comuns a esse daqui. A história continua. E depois vai seguindo com A Fuga dos Planetas, do Planeta dos Macacos, como continuação. E eu poderia dizer que, apesar de serem 5 filmes, esses 3 primeiros filmes seriam uma história só. Ou seja, eu dividiria esses 5 primeiros filmes em 2 histórias. Então aqui nós temos uma história que passa mais no tempo do Planeta dos Macacos. Aí, dentro desses 5 filmes, vamos ter essa continuação, que é a Conquista do Planeta dos Macacos e a Batalha do Planeta dos Macacos. Esses 2 filmes formam uma história que se passa no passado, ou seja, os macacos regridem ao passado, porque isso aqui é o futuro e isso aqui é o passado. Aí, em 2000, ou melhor, vamos com calma, Fernando. Depois que eles fizeram esses 5 filmes, o novelão, essa história redondinha, eles lançaram uma série em 1974. Então a gente lembra que o primeiro filme, ou melhor, o último filme aí desses 5 aqui, terminou em 73. Aí, em 1974, resolveram fazer uma série, Planeta dos Macacos. Essa série, ela tem uma história que se passa justamente depois do primeiro filme, ou seja, ela poderia ser encaixada depois daqui, aí você continuaria com o segundo filme, que não é esse aqui que eu já tirei da ordem, mas você continuaria com o segundo filme, que é De Volta ao Planeta dos Macacos. Todas essas ordens que eu tô falando, eu vou deixar também a descrição do vídeo para facilitar para vocês. Então, fizeram a série. A série para mim é maravilhosa, mas ela não fez sucesso. É uma série com 14 episódios. E por não ter feito sucesso, eles simplesmente deixaram de fazer. Mas a ideia é a mesma do primeiro filme, ou seja, um grupo de astronautas que chegam no planeta dos macacos e sofrem perseguições. É uma pena que não teve continuação, pararam no 14º episódio. Aí, em 74, resolveram fazer um desenho, uma versão animada, que eu amo também de paixão, que tem o nome do terceiro filme da franquia lá dos 5 filmes, que é De Volta ao Planeta dos Macacos. Apesar de ter o mesmo nome, a série animada, a história tem mais ligação com o primeiro filme, O Planeta dos Macacos. Para vocês verem, é difícil a gente decorar, porque os criadores meio que depois vão criando coisas, vão introduzindo elementos que às vezes mudam toda a história antiga que já está pronta. Então, por isso essa dificuldade. Eles não tiveram uma preocupação, apesar de toda a criatividade, de fazer algo certinho. Aí fizeram a série animada, que tem... E pior que não tem o número de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 episódios. Eu acho que é isso. 13 episódios. E a série também tem história ótima. Os astronautas aí também chegam no planeta dos macacos e sofrem perseguições. Mas ela não pode ser considerada uma continuação do primeiro filme, porque nem faz referência a nada. Mas incrível é que a série que eu mostrei para vocês, ela fala do primeiro filme. Então ela fica como uma continuação. É isso. Eu sei que é confuso, mas é que eles fizeram confuso mesmo, para atrapalhar. Aí, em 2001... resolveram fazer um remake que corresponde ao primeiro filme do Planeta dos Macacos. Esse filme de 2001 tá
eu diria que está mais inspirado no livro do que no filme de 1968, embora as pessoas considerem um remake. E foi assim o que fez menos sucesso. Mas apesar de ter feito o menor sucesso, ele ainda é melhor que o livro, na minha opinião. Depois de muito tempo, aí em 2011, você vê que o remake foi em 2001. Em 2011, resolveram inaugurar uma nova franquia, na qual esse filme que vai ser lançado dia 9 de maio faz parte. E essa nova franquia começou com o Planeta dos Macacos, A Origem. Esse A Origem, ele tem uma história bem similar ao quarto filme da franquia original, lá da década de 60/70, que é a Conquista do Planeta dos Macacos. É uma história assim parecida, mas elaborada. Aí vai começando essa nova franquia. Então nós temos o Planeta dos Macacos, A Origem. Depois, Planeta dos Macacos, O Confronto. E nós temos o Planeta dos Macacos, A Guerra. Para depois seguir Planeta dos Macacos, O Reinado. Aí eu tenho umas observações. Existem um material aí não oficial, que é um programa humorístico que foi lançado em 76 na Rede Globo, chama-se Planeta dos Homens. No Planeta dos Homens nós temos a mistura, não tem uma perseguição, mas tem uma mistura de humor que envolve personagens aí que são macacos e seres humanos aí interagindo. Gostaria muito de ter o DVD do Planeta dos Homens. Eu não sei se eu assisti todos os episódios, porque eu era muito novo. E essa série e esse programa durou de 76 a 82. Então, impossível. Nasci em 75, ter assistido em 76. Eu fui assistindo conforme eu fui me tornando gente, entendendo o mundo. E eu gostaria muito de ter esse material. E eles também lançaram um filme brasileiro que é... E essa série, um programa humorístico que eu tô falando é brasileiro. E agora lançaram O Trapalhão no Planalto dos Macacos. Eu tinha esse DVD, me roubaram. E a história é um grupo de pessoas que vão cair aí no Planeta dos Macacos. E o nome O Planalto dos Macacos é porque eles querem fazer uma crítica política de alguns acontecimentos no Brasil. Ou seja, muito mais importante do que estar falando da relação aí dos macacos e seres humanos, eles queriam criticar o governo brasileiro. E eu acho que vale a pena vocês assistirem. Se vocês estudarem um pouquinho de história, acho que vocês vão manjar melhor aí do Planalto dos Macacos. Aí em 2015, foi lançado esse livro, um material brasileiro, Homem Não Entende Nada, da editora Estronho, escrito por Saulo Adami, que é um grande fã. Esse livro foi lançado em 2015 e ele fala do livro e ele fala também dos bastidores de todos os filmes do Planeta dos Macacos, menos o penúltimo e o último, é claro, que é o Planeta dos Macacos, A Guerra, e Planeta dos Macacos, O Reinado. Ou seja, ele vai terminar falando do Planeta dos Macacos, O Confronto, porque esses filmes foram lançados depois que esse livro foi publicado. Eu acredito que talvez o Saulo faça uma atualização e inclua esses 2 novos filmes. Então, aqui está faltando apenas 2 filmes. Pelo que eu vi, não fala nada dos Trapalhões. Não li. E parece também que não fala do programa Planeta dos Homens. Mas eu pretendo ler. E falar em ler, fiquem ligados porque eu tenho uma proposta interessante. E por último, material. Eu tenho essa HQ que foi lançada em 2017, que é a Star Trek
Planeta dos Macacos, A Diretriz Primata. Então essa HQ ela vai fazer uma relação dos macacos aí com o personagem aí do Star Trek. Então vamos ter o Capitão Kirk, o Spock. E ainda não tive a oportunidade de ler. Os filmes eu assisti todos, mas eu não li esses materiais aqui ainda. E eu falei de proposta, e a minha proposta é a seguinte: enquanto eu não vou assistir aí o Planeta dos Macacos, o Reinado, porque eu pretendo dar uma revisada para poder entender a história, eu pretendo reler o livro, O Planeta dos Macacos, e assistir todos os filmes e ler todos os materiais. Então eu vou fazer todo esse trabalho e aí eu vou explicando um por um. Ou seja, vou reler O Planeta dos Macacos, vou fazer uma nova resenha, porque eu já tenho uma resenha gravada desse livro. Depois eu vou assistir ao filme, primeiro, segundo, e com isso, todos os detalhes que eu não passei nesse vídeo vão ser detalhados. E vocês vão compreender melhor a história. É claro que eu também não vou dar spoiler. É isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Me desculpe algumas falhas. É que realmente nessas continuações, nessas criações, eles quiseram fazer renovações, eles querem mudar a história e aí as coisas não ficam bem ajustadas. Na realidade, você tem que ver tipo os 5 primeiros filmes como uma história, o 2001 como outra história, a série como uma continuação lá da primeira franquia, o desenho como uma história independente, o Planalto dos Macacos é uma história independente, o Planeta dos Homens é uma história independente, então tem essa coisa. Algumas coisas continuam, interagem e outras coisas agem de forma independente. Mas eu acredito que ao assistir e ao ler um por um, as coisas que estão meio confusas vão ficar mais clarificadas. E aí, gostaram aí da ideia de ficar explicando um por um? Diz aí nos comentários. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!